Estava com saudades, Copa do Nordeste está de volta e hoje tem Vitória e Confiança 9h30 da noite, transmissão pelo Premier. E assim, gente, a análise pré-jogo dessa partida não vai variar muito, não vai fugir muito do pragmatismo não, tá? O Vitória tem a obrigação moral de se classificar, nem que seja nos pênaltis. Ah, jogou mal, mas passou nos pênaltis. Beleza, irmão. A obrigação do Vitória é passar. Diria que por favoritismo, pelo fator Barradão, torcida, elenco, momento, o Vitória tem 80, 90% de chance de passar para a próxima fase. O Confiança é o 19º colocado da Série C, pô. É o vice-lanterna da Série C. Tá na zona do rebaixamento. Lógico. Isso é alguma garantia que o Vitória já avançou? Não, porque o Retrô eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. Os reservas dos reservas do Botafogo da Paraíba venceram o Sport no jogo treino. O Confiança também fez uma Copa do Brasil interessante, dificultou muito a vida do Ceará na Copa do Brasil. O Ceará passou do Confiança nas penalidades. Então assim, beleza, a gente já viu vários e vários jogos de time de Série C que estão mal, dificultar muito a vida de quem está na Série A. Sport é um exemplo disso, o Ceará é outro exemplo e o Fortaleza é outro exemplo, que sofreram e até foram eliminados contra time de Série C. Então, lógico, não tem nenhuma garantia que o Vitória já avançou, até porque o elenco do Vitória tem seríssimas limitações e tá longe de ser um elenco super confiável e que vai atropelar hoje o Confiança no Barradão. Mas, por nível de favoritismo, cara, o Vitória sim é muito favorito para avançar para a próxima fase, teoricamente, sem grandes dificuldades. Aí é que tá o detalhe, né? Quando a gente fala de robustez no elenco, acho que a palavra correta é essa, você não deveria contar hoje com Maicon Jesus na titularidade. E aí é um pouquinho de azar do Vitória, barra incompetência nas contratações. O Vitória tem Jamerson na lateral esquerda, só que ele sofreu uma lesão no jogo contra o Cruzeiro. Foi o último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes. E aí Jamerson vai passar 6 meses fora dos gramados, está fora da temporada basicamente. E o Hugo saiu, né, nesse período de janela de transferências, o Hugo acabou de sair do Vitória, tem o quê? Tem uns 20 dias aproximadamente, 30 dias. Então assim, não tem ninguém, só tem Maicon Jesus. Só que para um jogo contra o Confiança, teoricamente, não vai ser um grande ponto de fragilidade não, teoricamente. Não vai ser um ponto que você vai falar, o Vitória vai ser eliminado porque Maicon Jesus é o lateral esquerdo. Não. E se o Vitória passar, vai pegar o Ferroviário ou o CSA. E o Vitória vai continuar sendo muito favorito, ou contra o time de Série C, ou contra o time de Série D. Então, teoricamente, você ainda consegue segurar a barca ali com o Maicon Jesus na lateral esquerda. O problema é quando chegar numa final. Aí se chegar na final, aí vai ter que contar com o Maicon Jesus ou alguma improvisação ali na lateral esquerda, colocar um zagueiro para fazer aquela função, sei lá quem, para jogar contra um Bahia, ou Fortaleza, ou Ceará, ou Sport, aí, enfim. Isso é um debate para daqui a 2, 3 meses ainda. Se é que o Vitória vai passar hoje do Confiança também, né, meus amigos? Bom, provável escalação do Vitória em tela para vocês. Lucas Arcanjo no gol, Zé Marcos, Lucas Alter, Raul Cáceres e Maicon Jesus. Na volância, Baralhas e Ronaldo Lopes. Mateuzinho de meio atacante, né? Oswaldo na ponta esquerda, Eric na ponta direita e Renato Kaiser de centroavante. Estreia de Renato Kaiser com a camisa do Vitória na Copa do Nordeste, tá? Eu sei que ele já jogou na Série A, mas na Copa do Nordeste é a estreia dele nas quartas de final. Detalhe para a saída de Gustavo Mosquito, né? Que era um jogador que vinha sendo muito utilizado, mas saiu nesses últimos 20, 30 dias. E aí o Vitória perde uma peça que vinha sendo utilizado em todos os jogos, basicamente. Ou como titular, ou entrando em todos os jogos, como no segundo tempo, ali aos 10, 15, 20 minutos de jogo, tá? Que vai ser uma peça que o Vitória perde importante aí com o desenrolar da temporada, assim. Mosquito era um jogador útil ao grupo. Não era um jogador, o supra-sumo, não era um titular incontestável, um grande jogador, mas era um jogador útil em vários momentos. Então, assim, o elenco do Vitória, de certo modo, enfraqueceu. Por isso que eu falo aqui, falei ontem no vídeo, na verdade, que para mim o Bahia tornou-se ainda mais favorito para vencer essa Copa do Nordeste. Por todos os elementos de todos os clubes, basicamente, perderem várias peças. O Vitória se desfez, entre aspas, de 5 jogadores, o Sport de 11. Quando eu falo se desfez, eu já estou exagerando aqui um pouquinho, tá, gente? Só para colocar o ponto. Não se desfez, teve negociação. Tá certo, irmão, eu sei. Não vamos se ater ao detalhe do detalhe do detalhe. A gente tá colocando se desfez aqui só de um modo assim, superficial, por cima mesmo. O Ceará, 4 jogadores saíram e o Fortaleza, se eu não me engano, foram de 4 a 5 peças também que saíram. Bom, dito tudo isso,
o Confiança. Como é que vem o Confiança pro jogo de hoje? Felipe no gol, Renilson, Valdo, Wellington e Ayrton nas laterais, Nicolas e Vitinho, Mateuzinho, Valdir Júnior, Brenner Camilo e Neto Oliveira. Me estranha Camarão não está aí entre os titulares cotados para jogar contra o Vitória, né? Não sei se ele vai ficar no banco de reservas para essa partida de hoje, mas é um jogador bem interessante, ponta agudo, veloz, habilidoso também. Me estranho porque ele não está aí cotado entre os titulares. Talvez ele já saiu, eu nem sei, na verdade, tá? Mas enfim, vamos trazer aqui a análise pós-jogo, tá, gente? Ou em vídeo ou em live mais tarde. Palpite, cara, acho que o Vitória vence, cara, esse jogo aí. Só que não dá pra botar minha mão no fogo tão grande assim pelo Vitória não, porque é um time que oscila bastante na temporada. Mas acho que vence, acho que 2-0 é um bom palpite aí pra essa partida pro Vitória vencer o jogo hoje lá no Barradão, tá? Bom, se for eliminado vai ser uma vergonha, tá? Uma vergonha das grandes, porque o caminho tá sendo muito bem asfaltado aí pra uma final tranquila pro Vitória. Final tranquila assim, né? Um caminho para chegar na final. A final não vai ser tranquila não, porque aí do outro lado do chaveamento vem carga pesada, tá? Bom, régua passada nessa pauta do Vitória, agora vamos passar para a informação do mercado da bola. Ó, toma, o Wellington Rato, ele mesmo. Janeiro de 2025, o Vitória pagou 5 milhões de reais ao São Paulo pela contratação de Wellington Rato. Mas só um ponto aqui sobre isso, né? Não é que o Vitória já pagou os 5 milhões, não. É 5 milhões de reais parcelado, acho que é em 24 vezes. É quase que um apartamento que o Vitória comprou e tá parcelando ali em 500 vezes. Então, assim, o Vitória não chegou a pagar ainda os 5 milhões integralmente, não. Tá pagando ali parcela mês a mês, mês a mês, mês a mês, mês a mês. Eu nunca vi isso na minha vida, inclusive. Até fiz um vídeo sobre isso lá atrás, né? Corta para julho de 2025. Vitória empresta o Wellington Rato ao Goiás e ainda pagará 40% do salário. A informação publicada pelo Léo Santiago. Cara, e o salário de Wellington Rato, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Mas se eu não me engano é papo de próximo de 500 mil reais por mês. Olha a atrocidade que o Vitória fez no mercado da bola. Eu até achava que o Wellington Rato poderia ser uma contratação interessante. Lá no início do ano. Mas pra pagar 5 milhões eu já olhava assim com aquele... não sei se eu faria isso aqui não. Mas nem a pau. E sabendo que o salário dele era 500 mil reais, aí nem a pau que eu faria isso. Enfim, fumo que o Vitória tomou aí no caso o Wellington Rato, porque não vem ajudando o Vitória na temporada. Para uma Série B eu acho que é um bom jogador sim, mas para uma Série A não dá, né? Fisicamente abaixo, tecnicamente também não tá agregando tanto. É um jogador meia boca de Série A para ser segunda opção no elenco, terceira opção e olhe lá, tá? Mas pelo salário e pelos valores que o Vitória teve que pagar ao São Paulo, não compensa mais nem a pau. Não é à toa que ele já tá de saída para jogar no Goiás, tá? O Vitória tá preferindo a saída dele e pagando 40% do salário do que ele ficando no Vitória para complementar a temporada e até a própria Copa do Nordeste também, que ele foi inscrito já na competição, mas paciência, né, meus amigos? Tá fora do Vitória. Bom, a torcida do Vitória, lógico que não tá nem um pouco triste em relação a isso. Régua passada no Vitória, vamos agora passar aqui um pouco para finalizar o vídeo de hoje com a pauta do esporte. Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação a todo vapor. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Rapaziada, informação aqui em tela para você sobre Léo Coelho. A informação ele mesmo publicou no Instagram. Os melhores momentos são vividos com você. Léo Coelho, ele estava jogando no futebol uruguaio, no Peñarol, e você passa a impressão até que ele nem é brasileiro, né? Mas ele é brasileiro, tá, gente? Inclusive, os 5, 6, 7 primeiros anos da carreira dele foi aqui atuando no futebol brasileiro. Mas ele não acabou vingando em nenhum clube minimamente expressivo de Série B. Não vingou. E aí partiu para o futebol sul-americano e deu certo lá. Tava jogando Libertadores até um mês e meio atrás com a camisa do Peñarol, sendo um titular absoluto. Mas terminou o contrato, ele se despediu do clube e olha onde ele está. Enotel, o mundo de magias, aqui em Porto de Galinhas. Aí você pensa, porra, se ele acabou de terminar o contrato dele com o Peñarol do Uruguai e acabou de chegar em Recife, Porto de Galinhas, né, agora e tal, você pensa... Tá fechado com o Sport. É muita coincidência para você achar que ele não vai ser jogador do Sport. Só que, gente, Pedro Maranhão publicou a informação lá no Twitter agora há pouco
E ele confirmou mais uma vez que não tem absolutamente nada de Léo Coelho com o Sport. Nada. Segundo a informação publicada pelo Pedro Maranhão, que tem informações aí no mercado da bola e sempre passa as informações lá no Twitter, tá? E tem uma outra leitura em relação a isso também. Cara, se ele fosse jogador do Sport, vamos supor, tá fechado com o Sport. Ele não estaria no resort não, gente. Ele não estaria no hotel não. Ele estaria realizando exames, estaria fazendo treinamentos no CT já. Até porque a Série A vai começar daqui a 3 dias, 3, 4 dias na verdade. O Sport joga daqui a 6 dias, na próxima segunda contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Beleza. Se a Série A fosse começar daqui a um mês, sei lá, um cenário hipotético, aí beleza, eu até entendi um pouco. Pô, faz sentido ele estar treinando as férias ali, daqui a 3, 4 dias ele se apresenta ali no CT para realizar exames e tudo mais. Beleza, ok. Agora, a Copa do Nordeste voltou hoje, o Sport joga amanhã. Beleza que ele não pode ser inscrito, mas a Série A já volta daqui a 5, 6 dias. Ele tinha que estar treinando com o grupo de jogadores ou realizando exames pelo menos. Isso ele publicou 14 horas atrás, ou seja, ontem durante a noite. Então assim, gente, não faz sentido nenhum. Léo Coelho já está fechado com o Sport. Na lógica, não faz sentido. Senão ele estaria no CT e não no resort nesse momento, tá? Essa é outra leitura sobre o zagueiro Léo Coelho. E aí o que é que pode ter acontecido? A imprensa inteira do Uruguai cravou que ele vai ser o novo reforço do Sport. Só que o que é que pode ter acontecido? A imprensa lá e tal foi pesquisar informações, foi apurar informações, viu que estava terminando o contrato, pererê, que alguns clubes estavam sondando ele e tal, beleza. E viram, alguém descobriu que ele tinha uma passagem, um voo marcado para Recife nessa semana. E de fato tem, ele tá aqui. Só que não seria... Aí o que é que os caras estavam pensando? Pô, vai para Recife? Pô, pro Náutico Série C é que não é. Pro Santa Cruz Série D, pelo amor de Deus. Qual é o único time que tá na Série A e que poderia ser que ele fechasse com algum time aqui de Pernambuco? Sport tá na Série A. Então, vamos jogar que ele tá no Sport. Pode ser que tenha sido uma gafe aí, uma fake, que a imprensa uruguaia acabou caindo aí. Que ele, vai ser jogador do Sport só porque tem uma passagem marcada para Recife e tal, um voo marcado. Não. Teoricamente, se você fosse pela linha de raciocínio, faz sentido. Só que ele tá no resort, pô. Ele não tá no CT, então não faz sentido nenhum. Ele tá fechado com o Sport nesse momento. Mas enfim, aguardar, né? Aguardar como é que vai ser o desenrolar disso aí. Temos mais uma informação aqui agora sobre Fabrício Domingues, tá? Publicado agora há pouco pelo repórter Antônio. Que Fabrício Domingues basicamente está de saída do Sport, essa é a tendência, só que tem um porém aí, ó. Sobre Fabrício Domingues, o jogador do Sport Recife tem em mãos uma proposta de empréstimo oneroso do Cerro Porteño, do Paraguai, até o final do ano com cláusula de compra. As documentações inclusive já foram trocadas, ok. No entanto, por mais que o Paraguai seja o provável destino, a informação apurada é que, no final de semana, também havia surgido para a Fabri uma situação do futebol grego. O Sport ainda aguarda o contato oficial. Desfecho da situação deve acontecer nos próximos dias. Utilização de Domingues no duelo de amanhã diante do Ceará será uma decisão do técnico Daniel Paulista. Cara, assim, velho, teoricamente o jogador tá de saída, o ideal seria nem utilizá-lo. Só que eu não duvido nada de ele entrar no jogo e dar a vida, dar a alma, entregar a raça, entregar a vontade no jogo de amanhã contra o Ceará, se ele entrasse. Acho que ele não ia entrar num papinho de corpo mole, tá? Mas, aí, enfim, aí cabe a Daniel Paulista se ele vai utilizar ou não o jogador no jogo contra o Ceará, tá? Então, quem é que pode ser essa função de segundo volante com qualidade? Complicado, né, irmão? Muito complexo. Dependendo do cenário de jogo, às vezes é até melhor você botar mais um primeiro volante. Tipo, tem Rivera, tem Zé Lucas ali, coloca um Adriel ali pra fechar a casinha. Ou, o jogo tá muito maluco, coloca Fabrício Domingues pra entregar intensidade, pra entregar a porradaria, pra aquela catimba uruguaia lá e tal, segurar jogo, pode ser útil pra isso, tá ligado? Agora, ofensivamente, o Sport tá precisando de peças pra entrar no segundo tempo. Fabrício Domingues não seria uma peça vital e fundamental, teoricamente, pelo que ele vem apresentando na temporada, não. Então, assim, aguardar, né? Como é que vai ser a decisão do Daniel Paulista em relação a isso. Mas eu disse que ele saia do Sport, tá? Bom, tamo junto, abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comentem aí o que vocês acham também. Valeu, gente, abraço.